Olá, sejam bem-vindos. Acompanhe neste vídeo como fazer uma pintura a óleo em camadas. Esse método era muito utilizado pelos grandes artistas da história. O traço ele foi feito a carvão muito fraco e por cima desse desenho eu vou reforçando com um pincel bem fino com a tinta acrílica. A tinta acrílica eu estou usando apenas para fazer esse contorno. Isso porque essa tinta ela seca muito rápido e todo o restante da pintura eu vou fazer com tinta a óleo, que é a minha técnica favorita. Estou aplicando agora uma camada em toda a pintura. Na arte isso é conhecido como imprimatura. Essa cor ela vai ajudar a tirar o excesso de branco da tela. E com essa mesma cor eu vou fazendo os valores tonais, o efeito de luz e sombra, diluindo mais onde for mais claro e diluindo menos onde for mais escuro, diluído com uma mistura de óleo de linhaça e solvente. E assim eu vou fazendo uma primeira pintura, conhecida como underpainting. Essa pintura, ela vai servir como um mapa ou guia para depois colocar as cores verdadeiras. Isso ajuda muito e também para quem está começando a pintar, vai facilitar bastante. Meu nome é Kleber, se você está gostando já deixa seu like, seu joinha e se inscreva no canal para receber notificações de mais vídeos de desenho e pintura. A próxima camada é a camada de cor. Aqui onde eu vou combinando as tintas para conseguir o efeito mais natural possível. Eu começo pelo último plano, o plano mais distante, que nesse caso é o céu, e depois a montanha, fazendo o efeito de luz e sombra já com a cor da montanha. O último plano, o plano mais distante, tem as cores com baixa saturação, ou seja, não é tão vivo como se fosse no primeiro plano, mais próximo. E isso que dá o efeito de profundidade. E essa ainda não é a pintura definitiva, eu faço uma espécie de mapa com as cores em blocos, fechando as áreas de forma mais abrangente sem entrar tanto nos detalhes. Ao mesmo tempo não fortalecendo demais as luzes nem as sombras, somente fazendo uma vaga noção de efeito de luz e sombra, com um contraste um pouco mais baixo do que eu pretendo atingir até o final. Porque o contraste ele vai ser intensificado com as técnicas de pintura de acabamento, depois que a pintura estiver seca. Veja que eu posso trabalhar com a tinta sobre tinta para melhorar cada vez mais, seja para ajustar a cor ou até mesmo para colocar pinceladas mais enérgicas, marcando um pouco mais. No primeiro plano, eu enfatizo um pouco mais as cores, tornando elas um pouco mais contrastantes entre luz e sombra, deixando a sombra um pouco mais escura do que se essa vegetação estivesse no último plano. E isso vale para todas as coisas da natureza. Eu vou cuidando dos planos intermediários, colocando cores que não são nem tão vivas, nem tão escuras, nem tão claras, porque os planos intermediários ainda sofrem muito o efeito da perspectiva, da profundidade. Eu gosto de trabalhar de uma maneira sem enfatizar demais os detalhes, principalmente nessa etapa. É tudo mais pincelado, um efeito mais de impressão da natureza. Essas árvores que estão mais próximas, elas estão mais na área de sombra e isso dá uma cor mais tranquila, de baixa saturação. Se você se interessou em pintar com tinta a óleo, eu tenho um curso de pintura de retrato, onde você vai aprender a pintar pessoas utilizando todos esses recursos da pintura a óleo. Para saber mais sobre este e outros cursos, acesse o link que está na descrição deste vídeo e também fixado nos comentários. Quanto mais próximas as coisas ficam do nosso ponto de vista, mais contrastante, mais escuro e é também mais vivo às vezes, dando esse contraste, aumentando a profundidade. Agora eu faço a água, primeiro eu mapeio com uma tinta diluída a área de sombra da água, que é a sombra projetada das árvores na água. Depois eu vou melhorando isso, colocando outras cores por cima. A área de luz onde está batendo o sol tem essa cor que oscila entre o verde e o laranja.
Seria um verde bastante neutro, mas é só uma cor de base que deverá ser melhorada depois. Nessa parte aqui tem a iluminação do céu na água, e aí eu coloquei esse tom de azul acinzentado que vai fornecer uma base para depois ser melhorado à medida que a pintura avança nas camadas. Depois com o pincel eu vou suavizando algumas partes, deixando algumas partes mais suaves e outras eu preservo a nitidez. Faço também as rochas. Veja que as rochas elas são cinzentas, mas não é um cinza absoluto. São misturas de cores terras com cinzas. E agora eu vou fazendo aqui as rochas que estão dentro da água. Algumas estão parcialmente submersas, exibindo alguma pequena parte fora d'água. Outras estão totalmente submersas. E para dar o efeito de que as rochas estão debaixo d'água, elas têm um valor tonal muito próximo à cor de base, ou seja, ela é um pouquinho mais clara do que o tom que está por baixo, muito pouca diferença, uma cor muito próxima. E assim eu vou marcando as rochas do primeiro plano, essas que estão mais próximas do nosso ponto de vista, elas são um pouco maiores do que as que estão lá no fundo. E assim eu vou fazendo as rochas com cores muito semelhantes à base que eu fiz da água. Foi uma mistura que contém um pouco mais de branco, às vezes um pouco mais alaranjado, às vezes um pouco mais esverdeado, para criar variações de coloração das rochas. Agora eu vou marcando a sombra das rochas que estão dentro da água. Elas acompanham o formato de cada rocha. É importante eu dizer que eu estou fazendo isso com a tinta fresca, molhado sobre molhado. Algumas coisas ficam melhores quando a gente espera secar, que é o que eu vou fazer aqui também, na próxima camada. Para a parte azulada da água, essa que reflete o céu, eu vou já desenhando as sombras numa coloração azulada ou cinza azulado. Isso porque esse é um efeito natural da água nessas partes onde reflete o céu. Uso também outras cores que podem variar entre o roxo e o esverdeado, sempre cores frias. E assim eu vou marcando o efeito de luz e sombra.
Por vezes eu vou melhorando as rochas do plano intermediário, acrescentando mais rochas, mais luz, mais sombra. Uma verdade importante sobre a paisagem é que quando as coisas estão debaixo de uma sombra, elas têm uma tendência a refletir tudo que está ao redor, inclusive o céu. E por isso que muitas vezes o azul se manifesta nas áreas de sombra, principalmente se for uma área plana, uma área que está apontada para o céu. No caso aqui, a espuma da água ela vai ficar um pouco mais azulada ou cinza azulado, já onde tem sol, onde está batendo sol, a luz do sol tende a clarear mais e apresentar a cor local da água, da espuma, e se aproxima mais do branco absoluto. E para isso eu uso muita tinta, uma técnica conhecida como empasto. Esse excesso de tinta do empasto, ele ajuda a refletir a luz local, a luz que ilumina a pintura. Devido ao efeito de relevo, é muito bom utilizar somente onde está brilhando muito forte. Uma técnica muito tradicional. A pintura está seca e agora vamos dar início à pintura de acabamento. Antes de entrar na próxima camada de pintura, você deve passar óleo, pode ser óleo de linhaça ou óleo de papoula, que é o que eu estou usando aqui. O óleo de papoula é excelente para preparar a pintura para a próxima camada, a camada da pintura de acabamento, onde eu vou trabalhar com diversas técnicas, incluindo a técnica da veladura. O óleo de papoula ele vai dar um brilho na tela e ao mesmo tempo manter as tintas frescas, o que facilita muito para fazer as transições entre os tons e dá aquela sensação que a tinta que é colocada por cima ela está se integrando com a tinta de baixo, dando a impressão que foi feito de uma só vez, quando na verdade é uma pintura feita em etapas e em camadas. Então é uma preparação muito importante.
Depois retira-se o excesso com um pedaço de pano, um pano velho desses de camiseta. Agora eu vou reforçando o efeito de luz e sombra da montanha, permitindo que a cor de baixo seja reservada em algumas partes, seja pela tinta um pouco mais transparente ou simplesmente não pintando onde já está bom. Esse é o verdadeiro sentido de pintar em camadas, saber onde preserva e saber onde cobre. E aqui eu posso detalhar um pouco mais, fazer mais rochas. É sempre bom utilizar uma fotografia de referência para você tomar isso como uma base importante a ser seguida, mas não é preciso fazer tudo ao pé da letra, pode mudar um pouco e até deve. A arte ela é mais verdadeira quando você tem uma interpretação sobre as coisas. E veja que eu vou aumentando os detalhes sobre aquela primeira camada de pintura. Fica muito mais fácil pintar em camadas, porque assim você vai amadurecendo o seu olhar. Agora eu posso aumentar o contraste colocando tintas mais escuras nas sombras e mais claras nas luzes. Eu não sou adepto da pintura que tem muitos detalhes. Eu acredito que a beleza ela está no conjunto e não nos detalhes, como é dito comumente. Acontece que o nosso olhar ele tem uma percepção do geral e da harmonia que existe entre as cores de cada coisa. É como se tudo se relacionasse. O fundo com a frente, o lago com a terra, com a grama, com a vegetação, com as árvores, tudo isso cria uma relação onde cada coisa depende de outra. Mas é claro que é possível fazer alguns detalhes, mas não há necessidade de fazer demais, pois corre o risco inclusive de ficar artificial. Para as rochas eu optei por utilizar a técnica da veladura. Veladura é uma fina camada de tinta transparente aplicada sobre uma pintura seca. A cor da veladura ela se combina com a pintura de baixo, formando outras cores através da transparência. Essa é uma técnica muito utilizada pelos velhos mestres da arte e que nesse caso vai ajudar a preservar aquilo que já foi feito, pois a tinta sendo transparente ela vai apenas modificar a cor e o tom e preservando todo o mapeamento de luz e sombra, toda a estrutura das rochas. Para o reflexo do rio eu uso técnicas mistas, começando aqui por uma veladura que imita o efeito de sombra da árvore. Os reflexos eles são compostos por uma repetição daquilo que está na terra, só que na água, é como se fosse um espelho, porém um espelho distorcido e não com a mesma intensidade que existe nos objetos. Tem que considerar que a cor da água ela também afeta o reflexo, diminuindo um pouco a intensidade. Agora eu vou fortalecendo os reflexos e as sombras dentro da água, acompanhando o movimento causado pelo vento, criando essas ondulações, seja por cores brilhantes ou por cores mais escuras.
Com um pincel largo, eu vou passando uma camada semi-transparente de um verde claro para ofuscar a água, para tornar a água um pouco mais opaca em algumas partes onde tem esse brilho opaco. E isso dificulta um pouco a transparência da água. É preciso equilibrar aqui o que é transparente e o que é menos transparente. Então esse é um efeito que vai tornar menos transparente porque eu estou utilizando uma tinta que contém branco na mistura e o branco é naturalmente opaco. Eu forço um pouco a transparência desse branco, diluindo a tinta com um medium especial, que é uma mistura de óleo de linhaça polimerizado e solvente. Um medium próprio para veladura. Nesse caso eu estou utilizando aqui para essa técnica semi-transparente. E mais uma vez eu passo um verde opaco com um efeito semi-transparente porque eu diluí um pouco com uma mistura de óleo de linhaça polimerizado e solvente. E isso quebra um pouco a transparência e dá um efeito de cor de água. Água levemente esverdeada nesse caso. E mais uma vez com a técnica da veladura eu vou melhorando as rochas, ora eu vou passando também por cima da água para escurecer um pouco mais. A veladura sempre tem uma tendência a escurecer, por isso eu reservo ela para aquelas partes onde eu preciso escurecer um pouco mais ou alterar a cor, considerando que a cor de baixo se combina com a cor de cima através da transparência. Deixe nos comentários o que você achou dessa técnica, se você já conhecia ou se você está conhecendo agora. Por vezes eu retorno à sombra das rochas e vou fortalecendo, tomando um certo cuidado para não escurecer demais, para não dar um efeito artificial. Eu deixo para escurecer demais somente no primeiro plano, onde está mais perto do nosso olhar, que é um efeito natural da água.
Para você que quer aprender pintura a óleo, eu tenho um curso de retrato passo a passo online pela plataforma Hotmart. Para saber mais sobre esse curso, acesse o link que está na descrição deste vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para receber notificações de mais vídeos de desenho e pintura. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.